Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O Abismo. Uma noite, em janeiro de 2005, eu tinha que buscar um amigo querido em uma cidade da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Ele tinha o costume de passar uma semana com a família lá para celebrar o aniversário de casamento dos pais. Após essa celebração, meu amigo retornaria aos Estados Unidos, onde morava. Ele me contratou para fazer esse serviço, já que não confiava em mais ninguém, e nós nos conhecíamos desde a infância. Como era um caminho longo, eu conversei com meu amigo e disse que eu levaria o meu irmão para me fazer companhia e tornar o trajeto menos monótono. Ele concordou, pois eu buscaria somente a ele. Eram aproximadamente 11h30 da noite e estávamos na estrada passando por uma região com muitos arbustos e um grande abismo ao lado da estrada. Foi então que meu irmão disse que precisava ir urinar. Estacionamos o carro e nos aproximamos de uma área descampada próxima a um abismo. Entre brincadeiras, eu cheguei a dizer a meu irmão para ter cuidado com as almas que vagavam pela região. Inclusive, eu gritei: "Cuidado, elas estão por aí." Tudo era risadas naquele momento. Subimos no carro novamente e continuamos o nosso caminho. Eram aproximadamente 2h da manhã e meu irmão tinha reclinado o banco do passageiro para descansar um pouco. Chegamos ao destino e eu desci do carro para ir até a casa do meu amigo, que já estava me esperando do lado de fora, pois eu havia enviado uma mensagem antecipadamente para informar que eu estava chegando. Enquanto eu conversava com meu amigo, meu irmão começou a se mover no carro e a gritar desesperadamente por socorro. Sem pensar duas vezes, eu corri até o carro para ver o que estava acontecendo. Meu amigo veio atrás de mim e de repente ele para e me diz: "Acorda ele rápido, mas não diga o nome dele." Eu comecei a mexer meu irmão e até dei um tapa nele para que ele reagisse. Finalmente ele acordou, estava suado e muito abalado. Eu pude ouvir a respiração ofegante e os batimentos acelerados do seu coração. E foi quando ele me disse: "Alguém estava tentando me matar, estava me sufocando e eu não conseguia me mexer. Eu juro que é verdade." E então tudo ficou em silêncio. Eu e meu amigo nos olhamos e meu irmão nos perguntou se tínhamos parado em algum lugar no caminho para casa. Então tudo ficou em silêncio. Eu e meu irmão ficamos nos olhando e meu amigo perguntou se tínhamos parado em algum lugar no caminho para casa. Foi quando eu contei sobre a parada que fizemos naquele local próximo ao abismo para meu irmão urinar e também sobre as brincadeiras que fizemos. Ele nos disse para nunca brincarmos assim quando parássemos naquela área descampada. Provavelmente teríamos atraído uma alma e com as almas não se brinca. Luciano, há muitas coisas que não entendemos e é melhor deixá-las como estão. Seguimos viagem e eu deixei meu amigo no aeroporto e depois voltei para casa com meu irmão. Não falamos sobre o ocorrido com ninguém, mas algo ficou claro: nunca mais voltaríamos àquele lugar. A mulher na estrada. Olá, Luciano. Meu nome é Fábio e eu sou um taxista que trabalha na região do centro da cidade de São Paulo. Eu vou contar um episódio no mínimo intrigante que me aconteceu alguns anos atrás. Eram cerca de 10h20 da noite e eu voltava de um serviço que peguei para a zona leste da capital. Eu decidi passar pela parte mais movimentada da cidade, já que não tinha passageiros e eu queria pegar mais algum serviço.
Eu entrei em uma rua que é conhecida por ter pouca iluminação à noite. Eu avancei alguns metros à frente e vi um grupo de pessoas que acenavam para mim. Quando eu cheguei ao local, eu percebi que era um grupo de amigos, mas eles pareciam estranhos. Melhor dizendo, não eram o tipo de amigos que normalmente saem de uma reunião conversando alegremente. Na verdade, eles pareciam bastante preocupados. Um deles me perguntou se eu passaria pela região da 25 de março, e eu respondi que sim, e ele se despediu dos outros amigos e entrou no meu táxi. Eu pude ver pelo espelho retrovisor que os outros entraram em um carro estacionado ao lado. O passageiro estava calado, mas ao mesmo tempo um pouco nervoso, como se quisesse me dizer algo. Foi quando eu tomei a iniciativa de perguntar: "E aí, amigo, saindo de uma festa?" E ele respondeu: "Isso até que eu gostaria, mas as circunstâncias não permitiram." Depois de um momento de silêncio, ele me perguntou: "Você acredita em fantasmas?" Eu olhei para ele pelo retrovisor e respondi: Não acredito. Ou pelo menos não até encontrar um." E foi quando ele me disse que eu não iria acreditar quando ele me contasse o que havia acabado de acontecer. E ele ainda fez questão de frisar: "Mas por favor, não pense que eu estou bêbado. E também eu não sou mentiroso." Ele continuou dizendo que também não acreditava em fantasmas, mas o que aconteceu naquela noite ia além do que ele podia entender. Então ele começou a contar a sua história. Ele e seus amigos eram voluntários em um grupo que construía casas pré-fabricadas para pessoas que viviam em áreas mais pobres da cidade e não tinham recursos suficientes. Após uma longa jornada de trabalho, eles saíram dessas zonas no carro de um amigo chamado Henrique, conversando e rindo bastante. O caminho era longo e a área muito escura. Eles só podiam ver que as luzes dos faróis iluminavam a estrada. De repente, eles viram uma mulher de idade avançada aparecer na estrada, vestindo um vestido longo e muito antigo. Henrique diminuiu a velocidade, quase parando completamente, mas essa mulher se aproximava como se fosse ela quem tivesse rodas em vez dos pés. De maneira sobrenatural, ela se elevou sobre o carro e desapareceu ao mesmo tempo. Enquanto isso acontecia, as pessoas no carro começaram a gritar e Henrique não parava de dizer que a havia atropelado. Ele até entrou em estado de choque, mas todos diziam que não era verdade, enquanto tentavam entender o que estava acontecendo e também procurar a mulher. Ele disse que estava no banco do passageiro e que podia ver claramente. Então ele disse a Henrique para se acalmar e continuar dirigindo até a avenida. O carro avançou alguns metros e, olhando para trás, eles conseguiram ver com dificuldade a silhueta da mulher que se perdia na distância, como se continuasse o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, ele disse que só queria chegar o mais rápido possível à avenida principal. O cliente encerrou a história assustadora quando já estávamos perto do destino dele. Ele pagou pelo serviço e, por fim, disse: "Como eu gostaria que essa história não fosse real, mas infelizmente ela é. Eu acredito que nada será igual para nós a partir de agora." Então ele se despediu e partiu. Realmente, essa foi uma história que me impactou muito. Eu só peço que o meu carro nunca quebre naquele lugar. A criança que não estava lá. Olá, estou muito animado em compartilhar essa experiência e espero que seus inscritos gostem. Desde que eu me lembro, meu pai trabalha como taxista no turno da noite. Felizmente, seu trabalho tem sido bem remunerado, o que explica por que ele tem trabalhado nisso por tantos anos. Quando eu era criança, meu pai costumava me levar com ele para o trabalho e, pessoalmente, eu gostava muito disso. Embora possa parecer interesseiro,
Ele costumava me comprar lanches e às vezes íamos a lugares com vistas incríveis. Em um sábado, meu pai me levou com ele até o dia seguinte, já que era domingo e eu não tinha que ir para a escola. Além disso, eu adorava a ideia de ver a minha cidade iluminada apenas pela luz da lua. Era cerca de 1 hora da madrugada e não havia muitas pessoas para serem pegas. Mas depois de alguns minutos percorrendo as ruas, uma mulher parou o táxi. Ela era jovem, alta e magra e estava acompanhada por uma criança de cerca de 3 anos. Minha memória não me permite lembrar a aparência do menino, mas o meu pai o descreveu como um menino loiro, de pele clara e os olhos azuis. Quando a mulher entrou no táxi com a criança, pediu ao meu pai que a levasse a um conjunto residencial que ficava a cerca de 20 minutos do local onde eles haviam entrado no táxi. Meu pai não teve problemas em aceitar. Depois de cerca de 3 minutos de viagem, meu pai e eu começamos a sentir um calor incrível, o que era muito estranho para aquela hora. Assumimos que havia um problema com o ar-condicionado do carro e seguimos em frente. Ao chegar ao seu destino, a mulher pagou pela viagem, mas antes de sair do carro, ela disse: "Abençoados sejam, lhes devo a minha eternidade." Meu pai, claramente perturbado, ficou em silêncio e esperou que a mulher saísse. No entanto, antes que ele abrisse a porta do carro, percebemos que a criança que a havia acompanhado durante a viagem simplesmente não estava mais lá. Luciano, muito obrigado por ler a minha história. Eu adoro seus vídeos. Eles são uma companhia incrível enquanto eu faço o meu trabalho. A Caixa Sangrenta. Luciano e inscritos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tenho 32 anos e hoje eu trabalho em uma distribuidora de vegetais em conservas, mas durante um período da minha vida, por 3 anos, eu trabalhei como motorista de aplicativo. Durante esse tempo, eu ouvi tantas histórias que hoje em dia eu não me surpreendo com mais nada. As coisas que vivemos nesse trabalho ultrapassam todos os limites. Quem já trabalhou nesse ramo sabe que, às vezes, passamos por muitas coisas que nos fazem duvidar da nossa própria sanidade. Eu gostaria de pedir que, por favor, o meu nome não seja revelado. Uma noite, por volta das 8 horas, eu parei em uma rua para pegar um pacote e entregá-lo em outro lugar. As mensagens que a pessoa me enviava diziam que, por estar doente, ela não podia sair para entregar o pacote pessoalmente, mas que o deixaria lá, no chão, em frente ao portão do edifício onde ela morava. A rua não tinha nada de especial, não era feia e nem bonita, e foi na portaria do prédio que eu encontrei o pacote. Uma caixa marrom, mal fechada, com uma fita adesiva que estava meio solta. Ela pesava moderadamente. Eu a peguei, a coloquei no carro e segui para o endereço indicado, a zona leste da cidade. Lá, a área era feia, mas fazer o quê? Trabalho é trabalho. Durante o trajeto, eu ouvi um barulho na parte de trás do carro onde estava a caixa. Era um som abafado, tipo um gemido. Na primeira vez que aconteceu, eu ignorei, mas quando aconteceu novamente alguns quilômetros depois, eu até parei abruptamente e olhei para trás. Da caixa saiu um som semelhante a um choro, eu não tenho certeza. Eu pensei que talvez tivesse algum animal lá dentro, porque de lá também emanava um odor muito desagradável. Eu continuei dirigindo e o que estava dentro permaneceu em silêncio, mas eventualmente aconteceu novamente. Um grito ou uma palavra, algo não sei definir. Eu ouvi um som. Dessa última vez, eu virei a cabeça aterrorizado e dei uma guinada no volante sem perceber. Eu tinha ultrapassado o sinal
e causei um acidente com outro carro que eu encontrei. Esse tipo de coisa acontece em questão de segundos, e seu cérebro não consegue processar bem, então há grandes lacunas mentais. A única coisa que eu me lembro é ter acordado e ter visto meu carro bem estragado. Curiosamente, por alguma razão, a primeira coisa que eu pensei foi na caixa. Eu olhei para o banco traseiro e ela não estava mais lá. De alguma forma, ela tinha sido arremessada para fora do carro. Depois de sair do carro, eu esqueci completamente dela, mas depois de alguns minutos, enquanto eu tentava entender o que aconteceu, eu a encontrei no chão, com sangue escorrendo dela. E agora, a caixa estava rasgada e algo havia saído de lá de dentro. Luciano, eu juro por Deus, era uma cabeça humana. Você pode imaginar o horror que eu senti e tudo o que isso implicava. A polícia chegou inevitavelmente e me levou. Eu contei a eles toda a verdade, e se não fosse porque o aplicativo guarda os dados das pessoas que te contratam e as mensagens que te mandam, eu estaria em grandes problemas, e mesmo assim, a investigação durou algum tempo. No final, a polícia descobriu a identidade daquela pessoa que pediu o carro pelo aplicativo e viram que ela havia sequestrado uma senhora que estava saindo de um banco após receber o seu pagamento. Também investigaram o endereço para onde eu estava indo e encontraram drogas e armas no local. Tudo isso levou à conclusão de que era apenas um ajuste de contas, e eles descobriram que a cabeça na caixa era da senhora que eles haviam sequestrado e a estavam enviando para o seu filho, que também era um criminoso procurado. Essa foi a gota d'água que me fez procurar outro tipo de trabalho. No entanto, toda explicação desse emaranhado para mim carece de total relevância por causa do fenômeno que eu vivi ao ouvir a cabeça fazendo barulhos. As bruxas. Olá, Luciano e amigos do canal. Por favor, eu quero permanecer anônimo. Eu sou motorista de aplicativo e vou contar minha experiência. Aconteceu em uma tarde de sábado. Quem me solicitou foi um rapaz de cerca de 18 anos. Quando eu o peguei, eu percebi que ele estava com uma boneca bastante perturbadora. Eu não saberia descrevê-la bem, mas ela tinha cabelos emaranhados, feridas na pele de plástico e sangue falso no rosto. Ela parecia ter sido projetada deliberadamente para causar medo. No caminho nós fomos conversando e eu perguntei sobre aquela boneca tão feia. Ele me contou que fazia essas bonecas por encomenda, ou seja, você o contrata, diz como quer a boneca e ele a cria. Ele me disse que aquela boneca, em particular, havia sido encomendada por um grupo de bruxas. À primeira vista, isso soava bastante estranho, mas segundo o que ele mesmo me disse, essas bruxas faziam apenas leituras de tarô e adivinhações e queriam a boneca apenas como decoração. Quando chegamos ao local, o rapaz me pediu para aguardar que ele não demoraria. Ele desceu do carro e foi em direção à casa. Eu não prestei muita atenção na casa pessoalmente, pois isso não é o tipo de coisa que eu costumo prestar muita atenção. Eu apenas vi que ela estava pintada de amarelo e parecia um pouco antiga. O rapaz tocou a campainha, mas ninguém parecia querer abrir. Eu notei que ele verificava o telefone e eu suponho que ele estivesse tentando se comunicar com suas clientes. Então, após um tempo, a porta se abriu e ele entrou. Não passou muito tempo, talvez menos de 1 minuto, antes de ele sair correndo desesperado de lá. Ele tropeçou ao atravessar a entrada e levantou-se tão rápido quanto pôde. Ele abriu a porta do meu carro e me gritou com uma voz aterrorizada para sair dali imediatamente. Eu perguntei o porquê, e a única resposta que ele me deu
foi que as pessoas dentro da casa queriam nos matar. Luciano, eu não precisei de mais explicações. Eu saí de lá e nos afastamos por várias ruas. Enquanto isso, eu interroguei o rapaz. Ele me contou que a casa tinha apenas uma luz acesa e havia o que pareciam ser pedaços de carne pendurados. O cheiro era terrível e ele pensava que fazia parte da decoração dessas mulheres. Mas, no entanto, não havia móveis nem elementos comuns em casas normais. Havia também uma sala quase vazia, iluminada por um abajur com uma lâmpada vermelha, e no meio dela estava uma mulher altíssima, tão magra que seus ossos eram visíveis, coberta apenas por um lençol. O rapaz me contou, em choque, que ela tinha os braços tão longos que chegavam ao chão, e seu rosto estava oculto pelos seus longos cabelos negros. Aquela entidade então só olhou para o rapaz e ele saiu correndo dali com o coração disparado. Luciano, eu devo ser honesto. À medida que nos afastávamos, eu ouvia sua explicação cada vez mais incrível e eu não acreditava. Mas a sua atitude, o tremor em sua voz, o medo em seus olhos, algo assim não pode ser fingido por mais que você tente. Além disso, qual seria o motivo dele mentir? O que ele ganharia com isso? Eu tentei levá-lo de volta para casa, mas no caminho ele começou a chorar e a tremer. Eu confesso que eu tive medo de que ele tivesse um piripaque dentro do meu carro. Somente ele pode saber o horror que ele estava vivendo por dentro. Manifestações em Acapulco. Amigo Luciano, eu sou um grande fã do canal e das histórias que você conta. Eu sou um brasileiro que vive no México há 15 anos e trabalho aqui como taxista. Eu trabalho na bela cidade turística de Acapulco, uma das mais lindas do mundo. Eu faço parte do Sindicato Nacional e tenho minha licença definitiva para rodar, e meu trabalho é exclusivamente no aeroporto aqui da cidade. Luciano, eu demorei vários anos para conseguir entrar aqui, pois para o sindicato permitir, é preciso se dar bem com todos, além de pagar uma boa taxa, se é que você me entende. O valor médio a ser pago por uma viagem desde o aeroporto, pelo menos aqui em Acapulco, é de 300 a 500 pesos, o que dá algo que gira em torno de 100 a 150 reais pelo câmbio de hoje. Existem muitas histórias sobrenaturais por aqui, e uma das lendas mais populares é a lenda da Chorona, que alguns devem ter visto nas histórias do Chaves. Entre os médicos e o pessoal das guardas noturnas nos hospitais, fala-se sobre fantasmas e outros fenômenos paranormais, como mortos que ficam vagando pelos corredores e sons de correntes se arrastando no escuro. Já entre os taxistas aqui em Acapulco, fala-se da Curva do Demônio, localizada na Calzada Pie de la Cuesta, na zona oeste da cidade, próxima à paróquia de Santa Maria de Guadalupe. O motivo pela qual ela é conhecida como Curva do Demônio é porque se diz que o Rei do Inferno se faz presente nesse trecho da estrada. Esse mito não é apenas popular entre nós taxistas, mas também é um tópico para os caminhoneiros. Então, um ano depois de eu já estar trabalhando naquela área, foi que ocorreu um incidente com um colega taxista. Ele estava no centro da cidade em uma área de festas, de madrugada. Uma mulher saiu caminhando de dentro de um bar sozinha, olhando nervosa para todos os lados. Ao ver o táxi do meu colega, ela fez sinal para ele. O colega perguntou se ela estava esperando alguém, mas ela disse que não e pediu para que ele começasse a dirigir. A mulher parecia confusa e desorientada. Depois de dirigir por várias quadras em linha reta, meu colega perguntou para onde ela queria ir, mas ela não respondeu. Ele perguntou novamente, mas só houve silêncio. Ao olhar pelo retrovisor,
ele percebeu que a mulher estava deitada com os olhos fechados, aparentemente dormindo. Meu colega tentou acordá-la, mas não funcionou. Ao se aproximar de um hospital, ele viu um banco, parou, colocou a mulher no banco e percebeu uma grande ferida em seu pescoço, parecendo uma mordida, e que ainda estava sangrando. Assustado, meu colega aproximou a mão da boca e do nariz da mulher, percebendo que ela não estava respirando e ela não tinha pulso. A mulher estava morta. Meu colega, com medo de ser culpado por algo que não fez, afastou-se rapidamente. Aparentemente algo ou alguém a havia atacado com alguma coisa cortante, talvez uma garrafa quebrada, pois ele disse que o sangue jorrava de seu pescoço feito uma cascata. Ele saiu dirigindo meio atordoado e muito preocupado se alguma câmera o havia registrado carregando a mulher nos braços e a pondo naquele banco. Ele só pôde rezar para Nossa Senhora de Guadalupe e quando passou em frente à igreja, ele parou, desceu do carro e fez uma oração ajoelhado na porta da igreja, que, claro, estava fechada. Luciano, ele conta que conseguiu se acalmar e voltou para o carro, mas ele não estava mais se sentindo bem para continuar trabalhando e resolveu ir para casa. Quando ele entrou no carro novamente, ele percebeu que a mesma mulher estava lá sentada no banco de trás, olhando pela janela com um olhar perdido. Ele disse que levou um susto tão grande que tudo que ele pôde fazer foi soltar um grito desesperado, abrir a porta do carro e correr de volta em direção à igreja. Então, foi nesse momento que um carro da polícia estava passando e, vendo o desespero do meu colega, parou para ver se estava tudo bem com ele. Ele disse que então resolveu contar tudo aos policiais, que disseram para ele ficar calmo e que não era a primeira vez que eles ouviam aquela história de um taxista. Eles voltaram ao carro e viram que a mulher não estava lá. Depois foram até o banco onde meu amigo disse tê-la deixado e não havia mulher nenhuma deitada lá. Também não acharam marcas de sangue nem no carro e nem no banco. Os policiais disseram se tratar de uma mulher que havia sido morta naquele bar há vários anos pelo seu companheiro e que seu espírito fica vagando por ali procurando por ajuda e somente os motoristas de táxi que rodam na madrugada naquele determinado dia são vítimas daquela aparição. Eles, antes de se despedirem do meu colega, ainda lhe disseram que ele não era o primeiro e nem seria o último a vê-la. E ao ver o desespero dele correndo para a porta da igreja, eles já desconfiavam de que o espírito perdido daquela mulher havia aterrorizado mais um taxista.